comentada por Portugal, e essa, em verdade, ela tem sido... A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega, no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Através do casamento. Cada segundo, cada momento. E a França e a Espanha eram aliadas na invasão napoleônica. O que de fato acontecia naquela altura em Portugal, antes da vinda da família real para o Brasil? Você pode nos dar uma explicação sobre isso, professor? Bem, o tema é um tema... complexo. Eu diria monstruoso, não é? Porque, efetivamente, o que acontecia em Portugal era uma enorme... bem, começando pela figura do rei. O rei Dom João VI, primeiro não era rei então ainda, não é? O Dom João VI era apenas regente, porque Dona Maria I, a sua, fazer o que quer que fosse. E portanto ele assumiu a governação, embora enquanto regente. Ele só no Brasil, só depois já no Brasil, é que a Dona Maria I faleceu, e foi aí que o Dom João se tornou efetivamente rei. Foi aclamado no Rio de Janeiro como rei. Mas quando nos anos anteriores à saída da corte para o Brasil, a política em Portugal e os negócios de Estado em Portugal eram uma encruzilhada, confusão imensa também. Parte dessa confusão foi gerada pelo facto de haver várias forças em conflito, e as duas principais forças em conflito seriam o próprio Dom João e os seus adeptos, que, a bem dizer, não seriam muito adeptos, porque o Dom João não era provavelmente um indivíduo carismático, e portanto, embora não fosse burro, como se diz, não é? Mas não era um indivíduo carismático. Quem era carismático, efetivamente, era aquela outra Joaquina. Aquela mulher famosa, não é? Que quando chegou ao Brasil chamou ao Brasil os quintos do inferno, não é? Bem, e essa Carlota Joaquina era uma mulher terrível, que jovem ainda, muito ardilosa, cheia de vontade de protagonismo, e fazia tudo para tentar retirar o real, neste caso ainda só regente esposo, da frente, de maneira que ela pudesse assumir algumas das tarefas da governação, pelo menos. Era uma mulher maquiavélica, no verdadeiro sentido do termo. Inclusivamente em 1806 está no olho de um furacão que é conhecido como a Conspiração de Mafra. Essa Conspiração de Mafra, e aconteceu em Mafra porquê? Porque a família real estava a viver em Mafra. Aliás, a partida para o Brasil, a família real, a transferência da corte para o Brasil é diretamente de Mafra que se faz. Porque Mafra, no Palácio de Mafra, é também por esse motivo que em Mafra os franceses mandam para Mafra um destacamento militar com alguma importância. Porquê? Porque era a última residência real, a última residência régia da corte portuguesa e da família real portuguesa. E portanto é de Mafra que sai a família real. Bem, mas então a família real estava a viver aqui, viveu aqui durante cerca de ano e meio consecutivo, e essa conspiração que conseguiu arranjar bastante quina, entretanto não se sabe bem como nem porquê, mas foi posta a nu, e a Carlota Joaquina
para se perceber, inclusive, os seus ardis e a sua forma de proceder. Eu vou contar esta história porque é uma curiosidade, mas é uma curiosidade, a história também se faz de curiosidades, não é? Bem, e então a tal conspiração de Mafra foi descoberta, tendia a apiar o regente Dom João VI e a substituí-lo pela própria Dona Carlota Joaquina. Tinha imensos nobres a favor dessa substituição, havia imensos nobres a favor dessa substituição. Bem, a coisa é descoberta, não se sabe exatamente como, mas é descoberta. O Dom João VI teria as suas fontes de informação, era um homem pacato, muito pouco afirmativo, mas era um homem que tinha, que não era provavelmente perspicaz, mas era um indivíduo inteligente. E pronto, essa conspiração é descoberta. E a Dona Carlota Joaquina, bem como os principais nobres implicados nessa conspiração, são investigados pela polícia. Bem, chega a Mafra um corpo de polícia, constituída por um inspetor, portanto, com uma patente elevada, e vários outros polícias, cabos de polícia, etc., que o acompanhavam nessa investigação para ouvir os implicados e testemunhas. Acontece que a Carlota Joaquina consegue atrair ao Palácio Real esse grupo de polícias e oferece-lhes de comer. Bem, foi fulminante. Imediatamente caíram para o lado mortos. Porque comeram uma especialidade da época, brócolos com chocolate, e estavam envenenados. E, portanto, portanto, toda a informação que eles detinham perdeu-se imediatamente, porque aparentemente nada havia escrito, nada havia que tivesse sido escrito, havia simplesmente audições orais, e, portanto, perdeu-se completamente a informação que eles detinham, porque, aliás, foi essa a intenção da Carlota Joaquina ao convidá-los para comer e envenená-los dessa forma. A coisa foi de tal maneira grave e, ao mesmo tempo, cómica, que surgiu em Portugal um dito que hoje em dia é completamente desconhecido ou pouco conhecido, só alguns investigadores é que o conhecem, e que é o seguinte: livra-te dos brócolos com chocolate de Mafra. Porque, efetivamente, toda a gente pensava que os brócolos com chocolate podiam estar envenenados. Portanto, quando alguma coisa não corria bem ou quando podia vir a correr mal, vinham lá os brócolos com chocolate. Livra-te dos brócolos com chocolate de Mafra. Bem, e portanto, esse era o estado, esta anedota, não é mais que uma anedota, mas aconteceu efetivamente, é uma anedota real, uma anedota efetiva. Esta anedota dá um pouco o sinal daquilo que era o âmago da corte portuguesa, tomavam conta da corte portuguesa pela mão de Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, até ao fim da vida, não fez outra coisa senão conspirar. Não fez outra coisa contra Dom João VI e contra toda a gente que a enfrentasse e que se lhe opusesse. E, inclusive, a própria família espanhola dela. Ela, enquanto esteve no Brasil, tentou destronar o irmão, que era rei de Espanha, e tomar também na sua mão os destinos da coroa espanhola. Bem, são episódios que com certeza os ouvintes terão ouvido já referir, ou conhecerão até dos tempos de escola, dos tempos dos bancos de escola, mas efetivamente o cotidiano da corte, o cotidiano cortesão na época, era um cotidiano bastante denso, como se costuma dizer, de cortar à faca. Por outro lado, a situação internacional também não era propriamente a mais interessante e pacífica. Os franceses
os franceses, Napoleão estava a tentar a sua primeira ofensiva contra a Inglaterra e os seus aliados. Portugal, aparentemente, pelo menos, era aliado da Inglaterra, e efetivamente Napoleão, inclusive, faz exigências a Portugal, e faz exigências, e a exigência feita a Portugal era exatamente que Portugal impedisse os navios ingleses de entrar nos seus portos. Isso acontece o Dom VI assina uma ordem, em 20 de outubro de 1807, para que os portos portugueses sejam encerrados aos ingleses e os ingleses fiquem impossibilitados de entrar neles. Isso, como se percebe, foi uma atitude, quanto a mim e quanto a muitos investigadores, foi uma atitude inteligente do Dom João VI para tentar ganhar tempo, no sentido de verificar qual seria a atitude que Napoleão teria a seguir depois de o Portugal se conformar às exigências da França. Claro que as exigências de Napoleão não ficaram pelo encerramento dos portos aos navios ingleses. Napoleão continuou a fazer exigências e isso tornou evidente que qualquer atitude, qualquer posição da corte portuguesa e do Estado português de acordo e de conluio com França seria sempre, ou deixaria sempre, a corte portuguesa, a coroa portuguesa subalternizada relativamente à França, que, como se percebeu pouco depois, queria efetivamente tomar toda a Europa, destronar os monarcas nacionais e, se porventura não conseguisse destroná-los ou lhes fosse conveniente não os destronar, deixá-los cativos, ainda no lugar, ocupando o lugar como fantoches, como aconteceu, por exemplo, com a Espanha. A Espanha, os reis de Espanha tornaram-se fantoches de Napoleão, porque na realidade quem mandava em Espanha era Napoleão, embora houvesse um rei de Espanha, supostamente autónomo e senhor do poder. O que aconteceu aqui em Portugal é que o Dom João VI, bem assessorado, e aqui a assessoria de Dom João VI é portuguesa, não é inglesa, o Dom João VI foi assessorado no sentido de tentar escapar a esta armadilha napoleónica. Ou seja, não cair refém de Napoleão, e portanto a única solução para não cair refém de Napoleão era, porque estava prevista, já havia, digamos, indícios de que os exércitos napoleónicos viriam ocupar Portugal, não cair refém das tropas napoleónicas, e a única solução seria ausentar-se, transferir a corte para outro sítio, e o outro sítio, evidentemente, o outro sítio escolhido foi o Brasil, foi o Rio de Janeiro. Essa saída foi uma saída que não foi precipitada, embora fosse rapidamente decidida e executada, porque, repare, nós estamos em 20 de outubro, portanto, dá-se o encerramento dos portos e a família real parte para o Brasil no dia 27 de novembro, portanto praticamente um mês após o encerramento dos portos aos navios ingleses. Sabemos que esse encerramento não foi efetivo. Por exemplo, a família real, quando partiu de Lisboa, foi acompanhada por navios ingleses que estavam no porto. Portanto, foi apenas uma forma de corte portuguesa e a coroa portuguesa perceberem se o Napoleão estava de boa fé ou não estava de boa fé, e de tirarem efetivamente as ilações que deviam tirar. Portanto, em suma, esta ideia de que o Dom João VI fugiu à pressa é uma ideia também apressada de quem a emite,
porque na realidade, embora fosse bastante rápida, ou fossem bastante rápidas e bastante dinâmicas, bastante dinâmica, bastante processo, na realidade foi muito ponderado. Não, embora no embarque propriamente dito, no cais, no Tejo, houvesse alguma confusão, mas tudo o resto foi ponderado, de certa maneira, fugindo ao Napoleão, a família real e a corte portuguesa fugindo ao Napoleão por uma nesga, porque quando o exército de Junot entra em Lisboa, ainda os barcos, alguns dos navios da Armada que levaram a família real para o Brasil estavam ao largo de Lisboa, em consequência de uma tempestade muito grande que não permitia que se fizessem ao mar alto. E, portanto, foi por uma nesga que realmente o Dom João VI não foi apanhado, mas o Junot viu o partido. É interessante também este aspecto, o Junot tinha sido embaixador da França em Portugal, antes de invadir Portugal. Portanto, ele sai de Mafra, vem despedir-se da família real e da corte a Mafra. Há vários episódios conhecidos acerca dessa estadia cá, dele com a sua esposa, Laura Permont. Mais tarde, depois da invasão, ambos Napoleão atribui-lhes um cargo titular, são os Duques de Abrantes, passam a ser Duques de Abrantes, mas esse Junot e a Laura Permont estiveram na corte, divertindo-se, dançando, jogando às cartas, conversando, conspirando porventura, dando a entender que não havia acontecer coisa nenhuma, que iam regressar à França, mas que não ia acontecer coisa nenhuma de notável relativamente a Portugal. O que é facto é que é ele que surge a comandar o exército que invade Portugal. E é ele que, efetivamente, ocupa Portugal durante cerca de 9 meses, até que os ingleses conseguem expulsar o exército francês, os ingleses e os resistentes portugueses, porque a resistência dos portugueses foi imediatamente montada, embora o Dom João VI tivesse deixado claro e deixou um documento nesse sentido para que não houvesse resistência por parte dos portugueses, para que não houvesse também consequências nocivas para eles, mas aconteceram bastantes, houve muita gente fuzilada, os franceses, há casos bastante conhecidos, há uma série de problemas, passou a haver uma série de problemas graves, inclusive relativamente aos abastecimentos, porque a maioria dos abastecimentos seguia diretamente para a tropa francesa, e portanto a população sofreu bastante. Os franceses onde estavam tentavam sonegar, e a palavra certa até é roubar, tudo quanto havia para comer e tudo quanto havia de bens com valor, fossem palácios, fossem igrejas, fosse onde fosse. E, portanto, efetivamente, há vários documentos em que as autoridades locais, as autoridades municipais, escrevem ao Junot e aos oficiais franceses no sentido de terem em consideração que a população necessita de comer e, portanto, que tenham mais tempo nos seus atos e na forma como estão a tentar exaurir tudo quanto é produto de consumo, sobretudo consumo alimentar. Bem, são pormenores. No entanto, esta história, este período da história é um período bastante conturbado aqui em Portugal. Não uma série de dúvidas relativamente a uma série de questões ainda, porque efetivamente tem havido dificuldade, de certa maneira, em estudar alguns aspectos relacionados com alguma nobreza que ficou para trás, que não seguiu com o Dom João VI, provavelmente intencionalmente, porque era adepta
de Napoleão, e, portanto, esses casos não estão suficientemente estudados. Há alguns trabalhos sobre o assunto. Houve, inclusivamente, um período há meio dúzia de anos atrás, exatamente quando foi dos centenários das invasões, houve uma série de trabalhos publicados com algumas novidades, mas mesmo assim ainda há muita coisa para fazer, há muito trabalho de investigação para fazer, mas em suma aquilo que se pode dizer foi aquilo que eu tentei expor. É um período conturbado, é um período confuso, é um período de dificuldade, é um período de resistência, é um período de incerteza, porque é preciso também lembrar, os franceses, depois de expulsos a primeira vez, em 1808, regressam mais 2 vezes. Há mais 2 invasões, houve 3 invasões. Aliás, há quem diga até que houve 4 invasões, mas efetivamente as mais significativas foram as 3 comandadas por Junot, Soult e Massena, essa última em 1811. Portanto, em suma, é isto que se pode dizer assim numa primeira abordagem do assunto. Pois é. Obrigado, professor Gandra. Professor L'Oréal, vamos lá. A vinda da família real foi o quê? Foi fuga ou foi estratégia no teu ponto de vista? Estratégia, evidentemente. E é curioso que Portugal, sempre tendo sido um país tão pequeno e uma situação complexa, né, tenha conseguido dar conta de sair da Europa naquela altura. Eu creio que é preciso, de fato, nós termos em vista alguns pontos interessantes. Primeiro, por que a Espanha se une à França para atacar Portugal, né? Segundo, por que Portugal se une à Inglaterra? Lembrando aqui o que o Gandra falou, que Carlota Joaquina, só para fazer um parênteses aqui, Carlota Joaquina até o final conspirou. Ela de fato foi uma mulher terrível, porque ela guerreou com o próprio marido a vida inteira. Nós temos que lembrar, inclusive, coisa que as pessoas esquecem, que ela chega ao desplante de criar um partido próprio. Ela cria um partido. O Dom João, naquela altura, e quando vem para o Brasil, ela começa a criar todos os problemas que o Brasil vai ter posteriormente com o território do Prata, com a província cisplatina, que isso tudo era posse da Espanha, né? Então ela vem requisitar aquelas coisas ali, e como o Gandra bem lembrou, faz guerra contra o próprio irmão, que é o que está na Espanha ali, é o regente da Espanha, é o Carlos IV, né? A mulher tenta a todo custo efetivamente tomar o poder, seja o poder de Portugal, seja o poder da própria Espanha, né? Agora, bom, voltando aqui, nós temos que lembrar, e esse ponto é um ponto que é pouco ressalvado. Napoleão chega ao poder depois da Revolução Francesa. Napoleão é cria da Revolução Francesa. Antes de acontecer a Revolução Francesa, muito pouca gente sabe disso, o esquema político que é criado, o protótipo é feito nos Estados Unidos. Então, a libertação americana, a independência americana, é o protótipo, e há estudos seríssimos sobre isso, né, que depois vai ser replicado e eles vão criar a Revolução Francesa. O que está no bojo dessa brincadeira? Está no bojo dessa brincadeira a criação de uma nova ordem mundial. Sempre houve a perspectiva de um governo mundial, já não é de um governo cristão, né, unificado, não há um projeto de um governo mundial com a criação de uma nova burguesia. Então, efetivamente, a tomada de Napoleão na Europa, nós temos que ter, assim, a Europa teve 2 grandes ou 3 grandes momentos muito sérios. Num momento no Império Romano, quando o Império Romano toma a Europa inteira, depois com Napoleão, depois com Hitler, né?
E todos esses momentos não são momentos, quer dizer, a história do Portugal absolutamente não está desvinculada do que está acontecendo na Europa nesse momento, e o que está acontecendo na Europa nesse momento é algo muito sério. Então existe uma tentativa sistemática de implantação de um governo mundial. É preciso lembrar que Napoleão se autonomina imperador, né? O problema de Napoleão é que, efetivamente, como foi o de Hitler num determinado momento, o poder sobe à cabeça e a coisa acaba degringolando. Mas esse cenário tem que estar em vista. Um outro cenário que tem que estar em vista e que é muito importante para a gente também. Portugal tem, efetivamente, ligações através de tratados e de casamentos com a Inglaterra. Isso é solidificado com o casamento de Dom João com Dona Filipa. Entretanto, já Portugal naquela altura, quando na altura aí da migração da família real para o Brasil, a Inglaterra já não era lá muito mansa com Portugal. Por conta do quê? De Henrique VIII. Henrique VIII é um camarada que, quando assume, né, é preciso lembrar isso também, Henrique VIII assume, ele pega praticamente no início do descobrimento no Brasil e vive até 1500 e pouco, 1560, por aí, qualquer coisa assim. Henrique VIII é exatamente o indivíduo que é o fundador da Igreja Anglicana. Né? E exatamente por conta disso, ele é o cara que vem revogar alguns tratados em relação a Portugal, ou não reconfirmar os tratados que historicamente a Inglaterra tinha com Portugal. Então, mesmo essa amizade, esse apoio que a Inglaterra dá à fuga da família imperial, já naquela altura era bem diferente. Mas de toda feita, a Inglaterra dá um apoio sim. Bom, mas voltando a Dom João, né, é lamentável que a história tenha passado, de fato, uma imagem, como você abriu o programa, de que Dom João era gordo, era um indivíduo sujo, que não tomava banho. Eu já li livros de história no Brasil que falam que Dom João nunca tomou banho. Não é que ele não tomava banho, ele nunca tomou banho. Ora, pelo amor de Deus, como é que pode um rei nunca ter tomado banho? Há livros que falam isso e as pessoas repetem. Isso é um senso comum. Né? A ideia dele ser corno e de Carlota Joaquina, de fato, pegar todos os cavalariços que estavam no terreiro do Paço, pegava bode, pegava cabra, pegava tudo. O Dom Pedro I também é por conta da mãe, porque dizem que Dom Pedro herda o temperamento da mãe, né? Esse temperamento lascivo, devasso, as últimas consequências. Enfim, a República, de fato, vai criar vai caricaturar de forma muito severa a imagem de Dom João. Entretanto, pelo menos no Brasil, ele se comporta como um indivíduo que tem uma atividade de rei, uma atividade de regência absolutamente impressionante. Nos poucos anos que ele fica aqui, a quantidade de coisas que ele cria. Então hoje, se o Brasil tem algum ar de cultura, isso a Dom João. Não foi Dom Pedro I e não foi Dom Pedro II. Por incrível que pareça. Foi Dom João, sim. Dom João VI. O que tinha? Napoleão, efetivamente, está ocupando a Europa inteira. Né? Portugal, esse é o argumento, né, oficial. Portugal por conta dos acordos que tem com a Inglaterra, é uma porta de entrada para a Inglaterra. Né? Enquanto a Europa estava fechada para a Inglaterra, por ordem de Napoleão, a Inglaterra continuava entrando e comercializando através de Portugal. A questão diz aqui, nós temos que nos lembrar que é o X da questão, e aonde a gente deveria ir com profundidade. Que tipo de governo está se querendo criar? Porque é uma burguesia nova que está sendo alçada ao poder. E é uma burguesia profundamente ligada a gente não tem como falar disso aqui, mas as ramificações do que hoje nós chamamos de grupo de Bilderberg, né, ou os Rothschild metido no meio e uma série de banqueiros internacionais, estão claramente formados ali na Revolução Francesa. Certo. Né? Então, o cenário que a Europa vive é um cenário muito sério. Né? E são essas coisas que a gente tem que ter em vista. Quer dizer, Dom João consegue, com a ajuda da Inglaterra ou não,
Então a saída de Portugal foi absolutamente brilhante. Foi o Napoleão, inclusive, depois, já no exílio, vai lamentavelmente falar que Dom João foi o único monarca europeu que o enganou, né? Que conseguiu enganá-lo. Porque é exatamente essa movida nas peças do tabuleiro que Dom João, junto com a Inglaterra, fazem, que cria a derrocada, não da França, mas cria a derrocada de um projeto de poder que a França estava capitaneando. Ou pelo menos a França era a cabeça aparente desse projeto, né? Ora, então ele naquela altura, ele está, Portugal como reino pequeno e bastante endividado, Portugal estava engolido. Por um lado, ele tem uma ameaça da Espanha, que é vizinho. Por outro lado, ele tem a ameaça francesa, né? E havia também, é preciso ressaltar isso, havia também ameaças da Inglaterra. Porque se a coroa caísse, se a coroa portuguesa caísse, caía não Portugal, as pessoas esquecem isso, caía tudo que dizia respeito a Portugal. Tudo, né? E a Inglaterra ameaçava, inclusive, de vir ao Brasil e tomar o Brasil. Então, entre todos esses fogos, inclusive a joia da coroa, né? E era a Inglaterra que ameaçava pegar a Madeira e os Açores. Não era a França e não era a Espanha. Então é interessante, inclusive, Dom João ter conseguido, mesmo após Henrique VIII não ter reconfirmado aquela tradição secular que já unia Portugal à Inglaterra, é muito interessante a diplomacia portuguesa naquela altura ter conseguido sacar esse acordo bilateral, né, que existia. Então não há uma bravata de modo nenhum. Existe um cenário, veja, ele não é o rei, ele é o regente, a mãe está louca, a mulher sabota ele o tempo inteiro. Esse indivíduo, efetivamente, por mais que a história não queira reconhecer, no meu entendimento, Dom João é um gênio. Certamente. E se ele em si mesmo não é um gênio, ele foi muito bem assessorado. Com certeza, ele estava cercado de indivíduos absolutamente. Você veja que a Grécia hoje, o que Portugal estava vivendo naquela altura? O que a Grécia vive hoje, por exemplo. Ressalvadas as proporções, você tem o mundo inteiro contra você. E o que a Grécia não conseguiu fazer? Ela não conseguiu dar checkmate. Dom João simplesmente consegue dar checkmate na Europa. É isso o que aconteceu. Ele desmonta a estrutura que a Revolução Francesa criou e que entronizou Napoleão no poder. Pelo menos durante um tempo, temas que estão acontecendo. Um outro fator que é muito interessante, que não há estudos sérios em relação a isso, Portugal já aventava a mudança para o Brasil há muito tempo. Afrânio Peixoto, por exemplo, lembra que Dom João III, Dom João III é o indivíduo que está no início do governo do Brasil, né, que cria as capitanias hereditárias. Dom João já tem comentários com Martim Afonso de Souza, e Afrânio Peixoto fala isso textualmente, da ideia de passar para o Brasil, né. Dom João IV também aventa essa possibilidade, com Dom Luís da Cunha. Dom João IV aventa essa possibilidade. Dom João V também, através de Dom Luís da Cunha, né. Então, Dom João VI vem já numa esteira. Há uma tradição. Essa tradição nunca foi estudada. Nunca foi. E existe também o Marquês de Pombal, num determinado momento, tem decretos em que ele deixa preparado. Se acontecer qualquer coisa, a corte migra, né? Mas o que Portugal tensionava? Unificar os dois impérios? Seja como for, nunca houve, e ressalvo esse lado também, nenhum império no mundo, para aqueles que dizem, nenhum reinado, para aqueles que dizem que o Brasil era colônia, nunca nenhuma assédio à sua colônia, né? Portugal é o único país do mundo que faz uma coisa dessa. O que prova que o tratamento do Brasil em relação à documentação portuguesa, a forma como Portugal sempre viu o Brasil,
Não era uma relação de colônia pura e simples, porque se fosse, você não aventa mudar a capital ou mudar o governo, a sede do governo para a colônia. Isso é a mesma coisa de pensar que a Inglaterra mudaria Londres para Washington. Tá? Isso não existe em nenhum momento. Tá? Ou que a França tiraria de Paris e vai, sei lá, para a Bretanha, né? ou vai para a Argélia. Isso não existe. Então, infelizmente, nós não temos estudos a sério, mas a sério mesmo, em relação a isso. Bom, quando Dom João recebe o ultimato de Napoleão, em que ele abandona, ele tem que abandonar a neutralidade, porque Dom João ficava dando uma na cruz e uma na caldeirinha. Claro que tinha que dar uma na cruz e outra na caldeirinha. Porque como é que ele vai abrir guerra? Contra a Inglaterra, que fala, você toma tenência, porque senão eu pego Madeira, Açores, Brasil. A França, que está ali, já ocupou a Europa inteira. E a Espanha, que ficou do lado da França. Evidentemente, depois o grande erro de Napoleão em relação à Espanha é que Napoleão captura o rei espanhol. Ele captura o rei espanhol, o filho, leva para a França, prende ambos lá, mantém eles presos, e por conta disso, o Brasil, quando Napoleão faz isso. Então é a partir desse momento que os espanhóis, depois de proteger, apoiar, se mancomunar com a França, e que o Napoleão aprende o rei e o filho e leva e mantém em cárcere na França, os espanhóis depois disso é que se dão conta e começa a explodir revolução em tudo quanto é lado. E aí Napoleão efetivamente perde, porque levanta Portugal e Espanha juntos, nesse aspecto. E a Península Ibérica, efetivamente, aí sim, em conjunto, começa a criar uma força, a Inglaterra entra no meio e outras situações vão acontecendo. E o que vai acontecer com Dom João aqui no Brasil, dentro dessa configuração? Ele aproveita, já que a Espanha está de mãos dadas com a França, ele utiliza esse argumento e começa a expandir o território português para o interior do Brasil. É somente a partir de 1800. Então os historiadores brasileiros são muito malvados mesmo. Eles são malvados e eles não querem contar a verdade. Portugal não entrou para o interior. Não entrou mesmo, não podia entrar. O interior não era do Brasil. Se a gente pensar que São Paulo era espanhol, a faixa que cabia ao território português pelo Tratado de Tordesilhas é muito pequena. O Brasil, na sua maior parte, é espanhol, é possessão espanhola. E Dom João, então, sabidamente, a partir disso, começa a criar uma estratégia muito séria, e o fato é que ele consegue. Então, esse indivíduo, ele teve, nem os conselheiros de Dom João são devidamente estudados, no que diz respeito à historiografia brasileira. No caso da historiografia portuguesa, eu não posso falar, o Ganda talvez possa. Mas aqui no Brasil, efetivamente, nem isso é feito. Porque esse indivíduo, então, ele consegue fazer em pouquíssimos anos, coisas completamente absurdas. E não é a figuração de um herói, não era um indivíduo carismático, como Ganda bem lembrou, como foi, por exemplo, Henrique VIII. Dizem que Henrique VIII terá sido, talvez, era considerado um homem muito atraente, muito bem educado, um homem culto. Dizem que foi, talvez, um dos reis mais carismáticos que a Inglaterra teve. Dom João não, Dom João é a antítese disso. Ele não é carismático, ele não é teoricamente inteligente, entretanto esse cara consegue fazer coisas absolutamente impressionantes. Ele não exige em nenhum momento heroísmos de Portugal e heroísmos dos súditos, nem de Portugal, nem do Brasil, nem de outros lugares. Entretanto, ele consegue costurar uma série de alianças por baixo dos panos, enfrentando duplamente a Espanha, na figura de Carlota Joaquina e da própria coroa espanhola. Então, toda essa conjugação que ele cria é impressionante. Então, efetivamente não. Respondendo, para a gente encerrar, não foi fuga. Trata-se de uma estratégia política. E tanto foi uma estratégia política que parece que os próprios súditos portugueses, quando eles saem, entenderam isso.
porque os súditos abençoam a vinda de Dom João para o Brasil e pretendem que ele retorne. E ele só retorna porque foi forçado mesmo, porque se não tivesse sido forçado, se as conjunturas no Brasil, naquela altura, tivessem sido diferentes, eu penso efetivamente que a sede teria ficado efetivamente no Brasil. Mas ele é obrigado a voltar para Portugal, né? Enfim, então nós temos que de fato rever. Tem tido o trabalho de alguns historiadores no Brasil que estão tentando fazer um pouco mais de jus pelo menos a inteligência ou a estratégia de Dom João, porque ele não vai bem. Não me parece que Dom João tenha sido só isto, a mim, pessoalmente. Porque é um homem que ele não tem minimamente uma visão, ele não consegue nem se deixar mandar. Né? E esse homem fez tanta coisa. Ele, tendo tão poucos dotes pessoais, né, não sendo charmoso, não sendo bonito, não sendo nada, mas do início ao fim, ter que lidar com uma mãe louca. Uma mulher que sabota o tempo inteiro. E uma Europa em guerra, sob todos os aspectos, isso sem contar o cenário que Dom João vai encontrar no Brasil com os indivíduos que são os donos, que se tornaram os donos das Sesmarias. Então o cenário que ele encontra no Brasil e na Europa é o pior possível. Deus me livre dessa Maria e dessa Carlota. Bem, já agora há duas questões que são insofismáveis. O Dom João VI, aliás, é fácil, basta nós olharmos para os retratos, não é preciso ir muito longe. Aqui mesmo no Palácio de Mafra há uns 6 ou 7 retratos dele, cada um pior que o outro, não é? Porque efetivamente ele nem sequer elegante era, não era um homem deselegante, era um homem deformado, era um homem com qualquer que fosse a posição em que ele fosse retratado, sentado, a cavalo, de pé, em qualquer circunstância, era realmente uma figura que dava vontade, era caricato, de certa maneira. Bem, mas essa é uma das questões. Por outro lado, efetivamente, pronto, aquilo a ideia que se faz dele, não é? Que era um corno, ou seja, constantemente enganado pela real Carlota Joaquina, é verdade, não é? Da dúzia de filhos que Carlota Joaquina teve, só há certeza de 3 a serem do Dom João. E, portanto, o próprio Dom Miguel, que mais tarde vai ter um papel muito particular aqui em Portugal, no confronto com Dom Pedro, e que vai criar uma série de situações anormais e trágicas em Portugal, não é? Porque se realmente a família real não tivesse regressado do Brasil, a guerra civil que aconteceu em Portugal aconteceria no Brasil. Porque as fações estavam extremadas e, portanto, iria acontecer no Brasil. Foi uma graça para o Brasil a família real ter-se vindo embora, não é? E com ela, sobretudo Dom Miguel e Dom Pedro, porque isso afastou do Brasil o fantasma de uma guerra civil que certamente seria devastadora, como aqui em Portugal foi. É sobre isso nós vamos falar depois, no próximo bloco. Mas, efetivamente, o Dom Miguel, portanto, como é sabido, ou se não é sabido, fica-se a saber agora, o Dom Miguel está na origem, inclusive, portanto, Dom Miguel foi por escrito no final das guerras, da guerra civil, entre miguelistas, portanto, apoiantes de Dom Miguel, e pedristas, portanto, e os liberais, pedristas, ele e a sua descendência. Bem, mais tarde, isto é uma parte, mas é uma parte que é preciso dizer-se, não é? Mais tarde, do tempo de Salazar revogou essa decisão e tornou o ramo de Dom Miguel o ramo monárquico português, na eventualidade de alguma vez a monarquia regressar a Portugal. São os descendentes de Dom Miguel que atualmente são considerados os herdeiros ou candidatos a herdeiros do trono. Claro que esta é uma questão muito polémica, nunca foi abordada deste prisma, sempre foi abordada por outros prismas, mas na realidade a proscrição do Dom Miguel e dos seus herdeiros, dos seus descendentes, foi abolida, foi
foi de certa maneira, foi uma lei que foi ressalvada pelo Salazar, sem ter em consideração a tradição, com certeza. É um assunto que, porventura, um dia terá que ser abordado, quando, porventura, o estado atual das coisas o obrigar a que isso aconteça, terá que ser analisado e eventualmente, esses candidatos terão que ser escrutinados de forma um pouco diferente daquela que tenha sido até hoje, no sentido de se apurar se realmente a prescrição de Dom Miguel é ou não uma lei a seguir e, portanto, a impedir o acesso à coroa dos candidatos postos nessa linha por Salazar. É um assunto que, efetivamente, é polémico. Eu, neste momento, já sinto que alguns ouvintes estão a ficar com comichões, mas, efetivamente, é um assunto que merece ser discutido e que merece ser analisado de uma forma pacata e de uma forma fria, porque, efetivamente, é um assunto grave, que não pode ser simplesmente recebido com um encolher de ombros, como nós fazemos frequentemente. Bem, portanto, nesta perspectiva, algumas das afirmações, algumas das constatações feitas a propósito de Dom João são verdadeiras, não é? São, efetivamente, constatações de facto. E, portanto, e sobretudo estas duas. Mas pronto, mas isso é um à parte. Bem, Filipe, não, eu esqueci aqui um detalhe importantíssimo, que é o seguinte: para a Inglaterra, a França e a Espanha têm uma cláusula secreta do tratado que assim que a França invadisse Portugal, Portugal seria retalhado. Portugal seria dividido em 3 facções. Uma parte ia ficar para a França, outra parte ia ficar para a Espanha, e a terceira parte eles iam ver para quem que eles iam dar. Esse é um ponto vital e que também importantíssimo e é deixado de lado. Uma outra coisa que nós temos que lembrar é que o deslocamento para o Brasil não foi somente da família real, foi da corte e de toda a maquinaria administrativa do Estado português. Ou seja, os ministros, os magistrados, os funcionários, os guardas, os clérigos, os serviçais, o arquivo público, os livros da ajuda, as joias da coroa, etc, etc, etc. Tanto é que depois Dom Pedro I vai ter que pagar por isso tudo. E veio junto com Dom João por volta de 15 mil pessoas. É um absurdo, não é? Como é que eles conseguiram botar? Imagina a quantidade de navios saindo do Porto de Lisboa. Efetivamente, isso não foi uma brincadeira, não é? E então não veio só a família real, mudou o Estado português para o Brasil. Não foi só o príncipe regente, né? E uma rainha translocada. Não é isso. Foi uma coisa muito mais séria. Agora, é seríssimo essa situação de que Portugal, uma vez que a França tomasse pé lá dentro, Portugal ia ser dividido. E tem alguma ideia de como é que iria ser feito isso? Tem. No próximo bloco a gente... Esse é um ponto que eu esqueci. Os locais? Sim. Vou falar, efetivamente. Então, no próximo bloco, o Gandra, eu também gostaria que ele nos falasse um pouco como é que ficou a economia, a política e até a própria sociedade após a vinda da família real. Mas, entretanto, vamos a um pequeno intervalo, dar um descanso aos professores e nós vamos escutar a Adriana Calcanhoto em Esquadros. A gente volta já. O nosso programa Culturas e Identidades, professor Gandra. Pouco se fala sobre isso aí que eu vou lhe perguntar. Mas é uma curiosidade, eu acho que os nossos ouvintes gostariam de saber como é que ficou, o que é que aconteceu em Portugal após a vinda da família real para o Brasil. Como é que ficou a economia, a política, a sociedade, a cultura? Nos fala um pouco sobre isso, por favor.
Bem, isso é lá está, novamente, é um assunto muito complexo. Era preciso ter em consideração muitos aspectos para fazer um retrato fiel da situação. Eu pensei que talvez fosse útil ler um ou dois depoimentos contemporâneos que são o espelho dessas circunstâncias, ou pelo menos são um dos possíveis espelhos dessas circunstâncias. E vou ler um documento que é intitulado Carta Anónima sobre a Transferência da Culpa, e diz assim: amigo do coração, como te mostras desejoso de saber a casualidade pela qual me vês nesta tão triste e doentia terra, eu te satisfaço como posso. Não ignoras a causa imprevista que me obrigou na volta de Peniche, de 29 de junho, em que fui para além de lhe poder dizer a causa, pois eu mesmo a ignorava. Passados 21 dias de estada em Mafra, se deu ordens para as pessoas reais e família no mesmo dia 25. Mas a maior parte da família, por não ter transporte, só o fez nos 2 dias seguintes, ignorando-se em Mafra o que se passava em Lisboa. Partimos no dia 27 para Queluz, para onde só julgávamos que era o nosso destino. Mas, não descobrindo novidade alguma pelo caminho, a observámos nas lágrimas que vimos chorar os moradores vizinhos a Queluz, onde nos disseram, em meio de lágrimas e perturbação, que as pessoas reais já tinham ido embarcar a Belém e que lá nos devíamos dirigir. Mas qual fosse a perturbação, a tristeza, a confusão em que se achava o meu coração à vista de cena tão triste que o largo de Queluz então representava. Se olhava para aqui, via um montão de fato, exposto ao tempo. Se olhava para acolá, via as carruagens ricas esperando pela família, que toda andava sentindo por aqui, por ali, por acolá, sem a perturbação dar lugar à decência e ao recato costumado em tais ocasiões. Umas desejando não se separar do seu fato ou de suas amas, esperando vê-lo partir. Outras sem atender a nada, só queriam ver-se ao pé de suas amas e por isso, temendo que lhes faltasse o tempo, todas acudiam à primeira carruagem que queria partir. Assim deixámos Queluz e, tendo andado pouco, encontramos a princesa, que na carruagem grande conduzia todas as suas filhas. A princesa aqui é a Carlota Joaquina, claro. Mas agora, meu amigo, é que te não posso explicar a terna sensibilidade que então e agora mesmo sinto. E os olhos explicam. Só um coração de ferro é que não se sentiria movido vendo as lágrimas do povo que encontrava a carruagem. Não é hipérbole. Parecia que o coração lhe saía pelos olhos aflito, vendo os lindos penhores da monarquia que iam ausentar-se deles. Assim, perturbados de aflição, algumas vezes acudiam à carruagem, e a princesa, mostrando-se então superior a si mesma, os afagava, consolava, dando-lhes da sua portinhola a sua real mão a beijar. E o que, sendo de muito bom gosto, lhe aumentava a sua dor. Assim, repetindo-se este espetáculo de amor e aflição, nos vimos em locais de Belém, mas o que nele vi eu não posso explicar, e tenho para mim que o silêncio é o mais expressivo. Porque por muito que diga, esse muito é nada para o que foi. E só digo que me vi embarcado na nau Rainha de Portugal e não dizer como. Ali, sem a perturbação me dar lugar a algum discurso, ali, com espanto, vi já a nossa amável princesa viúva e sua irmã com 2 sobrinhas. E quem se não espantaria vendo uma tal princesa em tal estado? Mas mais admirava ainda o vê-la inteiramente resignada e com uma inimitável presença de espírito providenciar as coisas da primeira necessidade, ocupada toda em acudir a todos, e em tudo parecia que não estava no meio de incómodos e desarranjos de uma nau tumultuariamente aprontada para viajar. Mas sim parecia que a víamos no sossego da câmara que pouco antes ocupava em Mafra ou Queluz. Passadas 48 horas, picadas amarras, deixámos o delicioso Tejo e nos entregámos ao mar, em que ele morre. Então logo começámos a ver de perto a esquadra inglesa que nos esperava e já muitos dias antes tínhamos avistado em Mafra. E tendo-nos demorado até ao dia 6 de dezembro os mútuos cumprimentos e já separados dos ingleses que nos mandaram acompanhar 4 naus suas, e tendo-se destacado algumas embarcações com diversos destinos, nos acometeu um temporal que durou até ao dia 9, em que no meio da escuridão da noite, a nau general, tendo virado sem o ter significado às da sua conserva, fez que cada uma, não vendo o farol, seguisse diverso rumo. Bem, esta carta é apenas um retrato desta carta. Isto dá para se perceber o estado de espírito dos que embarcavam, ou de muitos que embarcavam, da maioria talvez, e há um outro documento que eu vou ler também, que tem a ver com, não com os que embarcavam, mas exatamente com aqueles que ficaram.
é uma carta enviada pelo juiz de fora de Mafra. O juiz de fora é o correspondente atualmente ao presidente de Câmara, de Câmara Municipal, e esse juiz de fora escreveu ao Intendente-Geral da Polícia, que estava mancomunado com os franceses, dando conta o título é da exaustão da população de Mafra face à sustentação das tropas estrangeiras. O documento é de 14 de dezembro de 1807, e, portanto, os franceses chegaram a Mafra no princípio de dezembro, e a 14 de dezembro as coisas já estavam neste ponto. Eu vou ler, porque é extremamente interessante perceber isto, e lá está, mais uma vez, um dos espelhos possíveis para o entendimento da questão. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, não obstante as sábias providências tomadas no ofício com a data de 7 de dezembro que acabo de receber, pelas quais se assegura a tranquilidade pública e passa a constituir norma para nos reger nossos deveres e obrigação, contudo, eu não deverei deixar de representar a Vossa Excelência o calamitoso estado deste pobre povo e suas vizinhanças para que Vossa Excelência prover de remédio, e como tal passo a representar-lhe o seguinte. Primeiro, além de transitarem 900 homens e pela segunda vez transitarem 6.000 que nos deixaram todos em desolação, a guarnição de 600 para 700 que aqui são acortelados, a cujo municiamento sou obrigado, nos continua a nossa desgraça em consequência do fornecimento para a mesma de pão, vinho, carnes, camas e mais utensílios que tudo está de todo consumido. Segundo, depois de serem consumidos quantos bois tinham os marchantes desta vila, continuam aqueles na requisição de carnes. Eu não tendo outro recurso a requerimento deles, mando tirar aos lavradores, os próprios e únicos que conservam para o fabrico e agricultar em seus campos. Tirados os quais, de necessidades para o futuro, se sentirá a maior das desgraças e seremos reduzidos à total penúria e à fome. Terceiro, acham-se no comando daquela guarnição mais de 12 oficiais, além de 17 dos que comandam a tropa espanhola. Porque, efetivamente, os franceses que vieram para Mafra trouxeram consigo um contingente espanhol, do qual depois tiveram que se ver livres porque o contingente espanhol dava problemas e os soldados espanhóis foram todos feitos prisioneiros e postos na fronteira com a Espanha porque só causavam danos à tropa francesa e à própria sustentação da segurança da tropa francesa. Bem, a tropa espanhola, enquanto na Uxaria, a Uxaria é o nome que se dava então, uma espécie de despensa de géneros alimentícios. A Uxaria se encontraram com víveres e o necessário para a sua sustentação, deixaram descansar o povo. Porém, para que se consumiram é necessário o azeite, a manteiga, o queijo, a hortaliça, o leite, o café e finalmente tudo. Consequentemente, ou fornecer a Uxaria ou o povo gemer, quando eles são municiados de pão, vinho e carne. Quarto, formou-se um hospital para o qual tem de entrar mais 25 ou 30 destes que o demandam, com maior cuidado, despesa e eficiência nas camas e na prestação de camisas. Quinto, além de 260 cavalos de guarnição aqui, continuam os assíduos trânsitos de outra tropa, os quais fazem voltadíssima despesa de palha e cevada, por isso vai a terminar toda quanta se achava em ser nos respectivos celeiros. E no caso de se não prover de remédio à desgraça, caminhará por diante rapidamente. Sexto, finalmente nada escapa aos franceses e espanhóis, porque de noite tudo furtam, quanto encontram. E o mais é que até arrombam portas e exigem todo o comer e beber ao mísero, e eis aqui o mísero estado em que se encontra esta vila e sua vizinhança. Vossa Excelência já por si e sua autoridade queira prover de remédio o que lhe for possível, e já pelas representações que poderá fazer às diferentes repartições, queira valer e fazer conservar toda a polícia a fim de se evitarem alguns maus, pois que até ao presente, sem omissão, tenham lançado mão de tudo, a fim de manter em conservação a tranquilidade pública quanto possível. Lembrando muito a Vossa Excelência que os marchantes não têm gado, a terra nenhum oferece, e só tirando da lavoura é que posso suprir o fornecimento de carnes que me pedem. Mas para a agricultura e a fome será inevitável para o futuro. E eu não desejava ser a causa de tantos maus, se é evitá-los depender da minha representação, por isso vou certificar a Vossa Excelência do que acontece para me determinar o que for do seu agrado e o mais justo. Deus guarda a Vossa Excelência, assina o juiz de fora de Mafra, João António Ribeiro de Sousa.
Portanto, são dois exemplos do estado de coisas, não é? Este último documento que eu li é um documento que reflete as dificuldades por todo o país, sobretudo onde estadiava a tropa francesa. É preciso também sublinhar, e este sublinhado que eu vou fazer é um sublinhado que deriva do facto de eu ter estudado o caso de Mafra especificamente. A tropa inglesa não foi melhor. Quando a tropa inglesa não foram todos os maus da fita, ou os mais maus da fita, evidentemente que arcaram com muitas responsabilidades, ficaram com as costas largas, como se costuma dizer, mas não foram de todo os mais abusadores e aqueles que mais se apoderaram de bens. Aliás, até é preciso também sublinhar que se os franceses saíram, quando foram expulsos do território português, saíram com valores altíssimos de bens roubados, isto foi porque os ingleses permitiram que isso acontecesse. Porque efetivamente as populações organizaram-se no sentido de delatar, de denunciar os bens roubados pelos franceses. E foram os ingleses que encolheram os ombros e deixaram que a coisa seguisse, e portanto muitos bens portugueses tivessem sido espoliados e tivessem sido levados para a França. Bens históricos, não só bens, ouro, prata, etc., mas a pintura, livros, muitos outros bens que, entretanto, foram aparecendo depois em França e que foram tomados por alguns oficiais, mas não exclusivamente por oficiais. Sabemos de alguns casos também de tropa de soldados que praticaram esses roubos, embora os casos mais avultados tenham sido o de oficiais. Mas pronto, é um quadro este quadro que eu apresentei é um quadro que dará aos ouvintes uma ideia daquilo que era o estado-geral do país por estes anos de 1807, dezembro de 1807, até praticamente o final de 1808 e depois, sucessivamente, até 1811. Vamos voltar ao assunto. Ele havia concedido um prazo, bem como também acabava por fatiar Portugal em 3 partes, como você citou. Uma das partes, como você citou e muito bem, uma que caberia à França, outra à Espanha, e a terceira parte a Manuel Godoy, você não citou, mas agora estou citando, que era o ministro de Carlos IV. A vida da família real evita, inclusive, que o Brasil seja fatiado entre a França e a Espanha. Me conta sobre essa ideia, sobre essa história aí, porque essa história aí realmente eu não tive conhecimento dela, não. Fala uma coisa para mim sobre isso. Pois esses dois documentos que o Gandra acabou de ler são importantíssimos porque só uma historiografia com ignorância e com omissão, né? Primeiro que o deslocamento de 15 mil pessoas, quantos navios demanda isso? Só para alimentar essa população, que vai ficar não sei quanto tempo no mar. A comidaria que tem que ter é absurda, né? Portugal está em guerra, que a Europa está em guerra. Basta lembrar que Napoleão é exatamente aquele indivíduo que chega diante das pirâmides do Egito e fala que aquilo é da França e rouba o Egito. Napoleão é um corso, né? É um dos mais larápios, um dos homens mais perversos que a Europa teve. Hitler, talvez, por conta da... Hitler é muito endemoniado, né? Mas Napoleão foi tão ou mais perverso que Hitler. Napoleão fez coisas verdadeiramente impressionantes. Agora, então, esses documentos, eles mostram que acordos com Portugal, é preciso nos recordar da Espanha, do período em que as coroas ficam, nós já falamos isso, com ouro, com as pedras, etc. E grande parte desse industrial, graças ao Brasil e à dívida que a Espanha deixa. E nós somos obrigados a pagar essa dívida. Então, a Inglaterra, de fato, tem em vista todo esse cenário e muito mais, né, aspecto de sapo olhando a lua. Dona Carlota Joaquina também não fica atrás, eles parecem dele, que é o Tratado de Tilsit. Fica atrás, eles parecem dele, que é o Tratado de Tilsit. E Portugal. Cada instante é quase eterno, passa devagar.
Sua vida, seu amor, seu lar. Pois de tudo que for verdadeiro, pois tudo que não for passar. Cuide bem do seu amor. Cuide bem do seu amor. Do seu amor. Porque você sai direto aonde? Na Inglaterra, né? Você está do lado da Inglaterra. Então, entre outros Atlântico, sob todos os aspectos. Bom, voltando ao tratado. Napoleão vai pressionando Portugal e da Espanha abandonam Lisboa, porque eles já estão muito seguros que Lisboa, que Portugal caiu. Talvez esse tenha sido o grande erro de Napoleão. A Europa inteira caiu aos pés de Napoleão, por que aquele paiseco na periferia da Europa não cairia? E Junot computa mal as coisas. Né? Existe uma ordem clara de Napoleão para Junot. Ordem claríssima que Laura Junot, por exemplo, escreve isso nas suas memórias. Quem nunca leu as memórias de Laura Junot deveria ler. Uma das coisas que ela fala que Napoleão dá ordem para Junot é o seguinte: não concedei nada ao príncipe do Brasil, mesmo que prometa declarar guerra à Inglaterra. Entrai em Lisboa, apoderai-vos dos navios, ocupai os portos. Não é para deixar nenhum porco vivo. Tá bom? Então, assim, a ordem que vem da França, tá, para Junot, ela não é boa, não. Muito pelo contrário. Então, todos os esforços, porque pelo jeito a França vai tratar o rei de Portugal, ou o regente, bem diferente do que ela fez com o monarca espanhol. Parece que ela estava deixando estrategicamente para Portugal algum tipo de tortura muito interessante. E quando efetivamente em relação, não só em relação ao rei, à corte, mas em relação ao povo mesmo. Né? Então, em outubro, o Junot recebe as ordens de começar a marchar até Lisboa. Mas ele calcula mal esse tempo aí. Ele calcula muito mal, porque ele acha que Portugal já está caído. E que jamais passou pela cabeça dele, né, naquela altura, imaginar que isso nunca foi feito na história da humanidade. Dom João é verdadeiramente um indivíduo entre louco e visionário. Não passaria na cabeça de ninguém pensar que um rei muda com um aparato administrativo. Isso, por mais absurdo, você já viu falar que o rei foge, mas levar com ele o aparato, levar o Estado com ele, não. Isso aí nunca foi feito efetivamente. Então, sobre todos esses aspectos, Junot ultrapassa isso. Qual é a ideia? A ideia é retalhar e dividir Portugal. Portugal vai se transformar num quintal. O Alentejo e o Algarve vão para esse secretário, para esse ministro do Carlos, que é o Godoy. O Douro e o Minho vão, olha a coisa louca. O Douro e o Minho vão para o soberano do extinto reino da Etrúria. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o que tem a Etrúria a ver com a França? Por que Napoleão está sacando do reino dos mortos, literalmente, o reino da Etrúria? Quem já ouviu falar que diabo de reino é esse? E a região central de Portugal ficaria como lançada aos dados. A região central de Portugal, então, você vê, pegou o norte, pegou o sul. O centro não. O centro ficou para decidir depois. Eles iam decidir no jogo. Para quem ia ficar? Mas o fato é, o norte fica para o rei da Etrúria, o soberano. O sul, Algarve e Alentejo. Não é nem para o soberano da Espanha, hein? É para o Manuel Godoy. E o centro, eles vão decidir depois. É simplesmente essa brincadeira. Isso é o que eles iam fazer com Portugal. Imagina o que eles vão fazer com o resto. Não é? Agora, efetivamente, por que nunca estudaram a razão pela qual entra essa ideia desse rei da Etrúria? O que está fazendo esse personagem e essa figura, onde teoricamente a França nunca teve ligação com a Etrúria? E doideira é essa? Né? Então isso aqui, por exemplo, no meu entendimento, é um ponto de estudo muito interessante. Porque não é simplesmente um despojo de guerra.
é alguma outra coisa. Então, qual é o planejamento que existe? A partir do momento que você divide Portugal dessa forma, isso nós estamos falando do Portugal continental. Efetivamente, o que passa depois, curiosamente, e o Brasil não fica livre disso não, Felipe, existe uma sequência de guerras que ocorrem na história brasileira, depois que Dom João vai embora, Dom João e Dom Pedro I, né, explode uma sequência de guerras assim, uma atrás da outra. É muito curioso. Então esse planejamento, ele continua, ele é sistemático, alguma coisa vem vindo, né, até chegar ao cadafalso final, que é de fato a deposição de Dom Pedro II. Mas, então, na iminência dessa invasão, o que faz Dom João? Ora, Dom João manda falar o seguinte para Napoleão: olha, eu vou cumprir as disposições do bloqueio continental. Pronto. E aí ele cria um mise-en-scène, e em outubro ele manda prender alguns ingleses que estão residindo em Portugal. Essa manobra ele ganha um tempo com isso. Por quê? Porque já tinha uma convenção secreta que foi feita também em outubro entre Portugal e Espanha, que estabelece essa manobra da saída da família, né? Bom, é baseado nessa convenção, que depois, e aqui entra novamente os historiadores brasileiros comprometidos com muita ignorância, é por conta desse apoio que a Inglaterra dá, e dá mesmo, né? Porque se não tivesse a frota britânica, que era uma frota poderosíssima, apoiando a saída da família real, não havia sido possível, efetivamente, né? Então, Dom João fala que, porque faz parte do acordo que ele estabelece com a Inglaterra, que quando ele chegasse no Brasil, ele abriria os portos para a Inglaterra. Tá? Porque, claro, a Inglaterra está dando alguma coisa, está gastando os tubos em relação a isso, ela quer alguma coisa em troca. Ela já ganhava muito, porque já estava recebendo, né, grande parte do soldo que ainda Portugal está pagando. Porque Portugal, nessa altura, ainda está pagando. Eu tenho um livro que chama Livro Azul da Economia Portuguesa. Ninguém fala nesse diabo desse livro. É um livro que conta o histórico econômico. É uma temeridade. A coroa nunca teve dinheiro, nunca teve mesmo. Né? E apesar de não ter dinheiro, ainda fica pagando esses soldos espanhóis e chega aqui, pronto, abre os portos. Então essa é a razão pela qual, quando Dom João chega ao Brasil, ele cria o decreto em que ele abre os portos à Inglaterra. Né? Quando Junot cruza a fronteira de Portugal, e ele faz por Alcântara, né? Evidentemente que fala alguma coisa ou outra para agradar o governo de Portugal, etc., que a coisa não ia ser tão ruim assim como parece, né? Mas o fato é que Portugal, naquela altura, é invadido de solapa por 50 mil homens, só da parte francesa. Né? Então, isso é uma enormidade. Né? Na véspera do embarque, Dom João nomeia governante. O Dom João sai, e uma dessas cartas aí mostra isso também. E ele não deixa Portugal à revelia. Né? Ele deixa uma infraestrutura, claro, tem que deixar. Essa infraestrutura tem que ficar negociando, tanto com a Inglaterra, quanto com a Espanha, quanto com a própria França. Né? E, de certa forma, há uma vitória de curta duração. Mas, então, em novembro, a corte sai, embarca. Né? E, efetivamente, quando a corte embarca, a França já entrou ali. Já entrou mesmo. Né? Então, há a ideia de estar saindo, e ele está vendo do interior do navio as tropas do imperador francês e do rei da Itália. É preciso lembrar também, a gente esquece que o rei da Itália também estava nessa, né, entrando junto. Então, em 29 de novembro, a esquadra, com 31 navios mercantes e 23 navios de guerra, sai da Barra do Tejo. Essa é a armada.
50 navios. Você veja que isso é uma brutalidade, né? Quem comandava isso? Comandava o almirante Manuel da Cunha Souto Maior. Partiu por volta, repito, de transferência do poder sem paralelo. Não é só na história portuguesa, é na história do mundo. Sim, sem dúvida. Nunca, repito isso para os nossos ouvintes, nenhum governo mudou o poder. O que tem? Quantos navios britânicos acompanham? 4. Então nós temos 31 navios mercantes, 23 navios de guerra e 4 navios britânicos. Né? Efetivamente que esses 4 navios britânicos são navios importantes. Mas veja que até a suposta proteção que a Inglaterra fala que vai dar a Portugal não é tão grande assim não. Não é tão grande assim não. Porque tem muitos navios de guerra, porque são 23, né, que saem de Portugal. Mas, efetivamente, a situação que era o que o Gandra colocou, a Inglaterra não tem mão muito leve, e não tem mesmo. Haja visto que onde a Inglaterra passou, onde a Inglaterra teve colônia, a Índia que o diga. O peso da mão inglesa é efetivamente muito pesado. Bem mais pesado que a portuguesa. Não, com certeza. Não tem ninguém realmente que consiga fazer coisas que os ingleses são exímios em perversidade. Então, é mais ou menos esse cenário que a gente tem. Os espanhóis também não ficam atrás. Não ficam. Talvez seja interessante a gente, num outro programa, falar sobre isso. Nós pegarmos esses tratados, tanto de Fontainebleau quanto o tratado de Tilsit, e analisar. Certo, eu acho que sim, que seria importante. Entendeu? Porque é onde está prevista essa ocupação e, efetivamente, algo que é essa questão de você doar o Douro e o Minho para o rei da Etrúria. Interessante isso aí, né? É um negócio muito esquisito. E para a gente entender o que ia também acontecer com o Brasil, Madeira, Açores, tudo, onde Portugal tinha. Exatamente. Porque o rei sai e as tropas francesas vão entrando na Espanha, vão entrando em Portugal e, de fato, Napoleão vai, de fato, fazendo o bloqueio continental. Mas, repito, um dos erros estratégicos de Napoleão, embora a Espanha tivesse uma fragilidade militar muito grande, é ter aprisionado o rei, porque os espanhóis caem em si. Né? Então, quando Dom João chega, ele abre os portos do Brasil ao comércio das nações amigas. As nações amigas. Entre essas nações está a Inglaterra. Agora, quem são as nações amigas né? Então, existe revolta, existe fome, existe miséria, existe um cenário terrível, tanto de um lado do Atlântico quanto do outro lado do Atlântico. Isso sem considerar que efetivamente o deslocamento e a fixação da corte, né, o mesmo problema assim tá recente na memória, mas que também só foi analisado por um único historiador, e é francês, não foi brasileiro, foi o deslocamento, por exemplo, quando o Juscelino muda a capital do Brasil para o Planalto Central. O Brasil sofreu, e aquilo levou 4 anos. Imagina você mudar o poder em 4 meses. Isso não existe. Até hoje o Rio de Janeiro sofre. Até hoje o Rio de Janeiro sofre. Essas famílias, em todo o aparato governamental, quebram o país. É isso que acontece. Mas o país já estava quebrado. Ele quebra 2 vezes. Como é que Portugal consegue se safar disso? Pelo amor de Deus. Agora, é evidente que depois que a coroa, que o rei chega aqui, aquele lugar se já dava de... Uma coisa que eles esquecem, quando Dom João chega aqui, os indivíduos que eram, por conta de Dom João III, que ficaram os donatários das capitanias hereditárias, esses indivíduos criam verdadeiras oligarquias. Então, o grande problema que nós vamos ter futuramente como país, como o Brasil, né, não deve-se tanto a Portugal, deve-se a essas oligarquias que começam a se achar dona do poder.
E são de fato donas. E de fato, a vinda da família real para cá perturba essas oligarquias. E essas oligarquias começam a atirar contra Dom João. Atirar. E a escrever a história. E a escrever a história. Bem, L'Oréal, está interessantíssimo isso aí, mas como eu te falei, que você falou muito bem, nós trazermos essa análise para um próximo programa, a continuação dela. Porque eu gostaria de pescar, porque o nosso programa tem por finalidade isso, né? Nós temos que realmente nos esforçar para estudar sobre cultura. Gandra, você está por aí? Com certeza. Gandra, a cultura material, ela pode ser vista como um símbolo de identidade étnica de um povo. Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando hoje. Outra questão importante também é se a identidade de um povo é um hábito, uma produção cultural, uma herança. Como é que ela surge? Como é que ela se conserva? Como é que ela se perpetua? Você poderia nos falar como surge, só podemos imaginar. E a palavra imaginar é a mesma palavra etimologicamente correta, não é? Só podemos imaginar porque há uma razão da qual nós e enquanto agentes da cultura somos o espelho, ou somos o reflexo melhor, não é? E portanto isso digamos é metafísico, vamos chamar assim para ser mais simples. Essa origem é metafísica, não pode ser de outra maneira. Claro que depois há uma produção física que acompanha digamos esse contacto com a origem e que efetivamente dá sentido e dá forma material à identidade, mas aquilo que está na raiz dessa identidade é de no meu ponto de vista, e isto é evidentemente, muitos dos ouvintes vão achar que eu sou um idealista, mas eu não me importo, mas efetivamente essa identidade é de origem metafísica. Todas as nações têm uma origem metafísica, todos os povos têm uma origem metafísica, e esses povos que são a expressão física dessa identidade originariamente metafísica, evidentemente, se forem o reflexo e o eco dela, são felizes; se não forem o reflexo e o eco dela, são infelizes, porque quer nós queiramos, quer não, essas realidades têm uma influência muito grande sobre nós. Nós é que podemos não ter essa noção, mas as realidades existem à mesma, né? Nós também não vemos os micróbios e eles têm influência sobre nós. Nós também não vemos Júpiter no céu e o Júpiter tem uma influência sobre nós, e por aí fora. Portanto, há muitas coisas aparentemente invisíveis à nossa volta que exercem influência sobre nós, e portanto aquilo que se chama habitualmente metafísica pode não ser simplesmente invisível, não é? Mas pronto, pode pertencer apenas a um plano diferente de existência, e não ser efetivamente invisível no sentido do termo. Pode ocupar inclusive o mesmo espaço que nós ocupamos, embora nós não tenhamos a noção da sua existência física nesse mesmo espaço, e tal como porventura vice-versa. Bem, é um assunto que inclusive porventura será uma das formas de entender aquilo que habitualmente se chama os discos voadores também, porque nós estamos muito habituados a pensar o universo de uma forma newtoniana, mas o universo deixou de ser newtoniano, não é? Nós neste momento falamos normalmente em termos quânticos, e o universo enquanto objeto quântico, ou com essa estrutura, é exatamente isso, não é? É uma sucessão de planos com possibilidade de transição de uns para outros e com coexistência de diferentes planos no mesmo espaço físico, na mesma dimensão, vamos chamar assim. Bem, portanto, embora representando cada um desses planos dimensões distintas,
também é preciso sublinhar. Bem, portanto, essa pergunta que me faz, Filipe, é evidente. A cultura material, digamos aquilo que é a expressão viva das causas metafísicas de um povo e da cultura de um povo, é efetivamente, se corresponder a essas causas, é genuína e portanto, é autêntica. Se não corresponder, é artificial e, portanto, é isso que conduz os povos à morte, ao suicídio e à falta de sentido da sua identidade própria, normalmente leva a que os povos se suicidem. Isto é evidentemente uma figura de estilo, mas os ouvintes entenderão o que isso significa. E, portanto, não sei se respondi à sua questão, mas... Bem, então a cultura... Não haverá muito mais, não poderá ser muito... Podemos dedicar um programa a essa questão. Já houve um programa, não é sobre cultura, mas podemos voltar ao assunto, porque efetivamente a cultura não é apenas uma questão material. A questão material é a expressão, é o eco de algo que não é material. E se a cultura for apenas material, não é cultura, certamente. Tá. É outra coisa distinta disso. L'Oréal, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Não, eu quero... Acho que nós podemos, de fato, como o Gandra sugeriu, fazer um programa sobre isso. Eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes aqui, manter a ideia da família real. Eu quero falar sobre alguns legados de Dom João, né, para o Brasil. Quando ele chega em março, né, são 3 meses de viagem. Ele chega primeiro na Bahia, por condições de navegação, e depois ele vem para o Rio de Janeiro. Tá? Mas ele já sai de Portugal sabendo que a capital seria o Rio de Janeiro e não Salvador. Alguns historiadores falam que não, que Dom João era um cara tão incerto que não sabia nem, pousou primeiro na Bahia, depois não sabe para onde vem e cai por desterro na Baía de Guanabara. Então os indivíduos eles conseguem mentir até nesses pontos. Ele já fica 13 anos. 13 anos é o quê? São 2 governos hoje, né? 2 governos e meio. Então a paisagem urbana do Rio de Janeiro naquela época era muito modesta. Muito modesta. Qual era a população do Rio de Janeiro na época? 60 mil pessoas. Estão vindo 15 mil com a coroa. É quase 1/3 da corte. É a população do Rio de Janeiro. É a população que está vindo. Né? Então, evidentemente que a adaptação dessa colocação, dessa quantidade de gente, de uma hora para outra, não é fácil, não é amigável. A coroa teve que requisitar casas de pessoas. O próprio rei não tinha casa. Né? Depois a própria Quinta da Boa Vista, que é doada por um rico comerciante, não é construída, é um palácio doado. Tinha o terreiro do Paço, mas enfim, nem a família real tinha casa para ficar. É preciso entender que o cenário de deslocamento e o cenário de guerra é um cenário de guerra. Né? Então, quando o rei chega, não há espaço. São requisitados prédios, tem que ter câmara, tem que ter cadeia, tem que ter convento, tem que ter uma série de coisas. Dom João vai preferir como residência a Quinta da Boa Vista, que é oferecido a ele pelo Antônio Lopes, né, que é um negociante português. Muito bem. O que ele faz? Primeiro que a cidade entra em obras totais e absolutas. São construídas novas habitações, são construídas residências com ar bem europeu, trazido para cá um comércio, né? A cidade cria ares de uma cidade europeia. É só a gente ver as fotos e as imagens que tem do Rio de Janeiro, para a gente ver o desmonte que a República fez com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, inclusive, vai ser chamado durante muito tempo como a Paris dos trópicos. Tamanha era a beleza que tinha o Rio de Janeiro. Quando ele cria a Intendência Geral de Polícia, como existia, por exemplo, nos moldes de Lisboa, que cuidava da urbanização, controlava espetáculos, festejos públicos, a solução de problemas matrimoniais,
conflitos de vizinhança, etc, etc, etc. Apesar de já existir, desde o início da fundação do Rio de Janeiro, aspecto jurídico dentro do Brasil, né? Mas Dom João, a preocupação com órgãos, ele abre a ideias revolucionárias sobre esse aspecto. Então ele traz o fato do Rio de Janeiro ter virado a sede do Império, ele cria o primeiro banco, ele instala o primeiro jardim botânico, ele cria o primeiro jornal, né? Ele permite que outros países comecem a fazer comércio, né? Enfim, há a ideia de um monopólio, ele cria o fim do monopólio comercial, e aqui ele já começa uma briga enorme com a oligarquia que já estava implantada aqui há pelo menos 300 anos. Né? É um dos grandes problemas que ele vai enfrentar, é uma decisão inevitável. Né? Enfim, ele vai reurbanizar o Rio de Janeiro, ele vai refazer a Floresta da Tijuca, né? Ele vai implantar um sistema administrativo como nunca houve na América, em todas as Américas, nunca houve. Né? Ele vai colocar o Ministério do Rei, o Ministério da Guerra, os Ministérios Estrangeiros, tem o Ministério da Marinha e do Ultramar, vai criar os Conselhos de Estado, o Conselho da Fazenda, o Conselho Supremo Militar, vai criar as mesas do desembargo do Paço, as mesas mandando em muita coisa, tanto do lado espanhol quanto do lado português, porque São Paulo é uma profusão de espanhol. Muito pouca gente sabe que São Paulo tem muito espanhol, mas é muito mesmo, e gente muito rica, até hoje. Né? Enfim, então basta ter uma ideia do que, dessas pequenas coisas que eu citei agora, que Dom João fez, para ver que esse exílio, o que ele faz aqui no Brasil? Primeiro que ele conserva a unidade de império que Portugal tem, né? Com todo esse jeito dele. A unidade de império é conservada, e ele lança o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. É criado por ele. Né? Então ele mantém o Brasil, ele mantém todas as chamadas colônias, que não são colônias coisíssimas nenhuma, e ele mantém Portugal intacto. É só isso que esse homem faz. Com aquele ar absolutamente bonachão, com aquele ar de sapo olhando a lua. Então a opinião que predomina sobre Dom João é de uma injustiça enorme. É de uma injustiça enorme, porque a permanência da corte no Brasil significou, sim, uma predileção pela parte americana do Império. Claro que significou. E repito, todos os documentos dão a entender que se a situação em Portugal não tivesse explodido de outra forma, Dom João veio para ficar. Depois ele tem que voltar. Não há saída. Mas você veja que aí ele já volta diferente. Não é? Porque ele deixa de fato alguma coisa. Porque ele poderia ou não poderia ter voltado? Poderia ter voltado com o mesmo aparato com que ele veio. Por que ele não leva esse aparato de volta? Era muito mais fácil. Aí os historiadores tentam usar 200 mil argumentos que, se ele levasse o aparato de volta, inclusive os filhos, o Brasil seria perdido. É muito pouco provável. É muito pouco provável. Dom João, essa parte da história, dessa passagem pelo Brasil, nunca foi muito esclarecida. E são só 13 anos. É importante ter isso em vista. E em 13 anos ele cria muita coisa. Então há uma ameaça ao trono, ele é obrigado a retornar, deixa Dom Pedro. Dom Pedro encaminha o processo de independência. Esse processo, só não vê quem não quer, é urdido junto com Dom João. Né? Então o que ele pretendia, efetivamente? Tem que se entender melhor o que está acontecendo aqui. Né? E por que se pretendia daquela forma? Porque se a gente tiver em vista que a Europa, junto com Napoleão, né, você está criando um novo modelo de mundo, efetivamente todas as casas reais seriam derrubadas. Era uma questão de tempo. Será que a transmigração definitiva da corte preservaria a monarquia no hemisfério sul? Essa é uma pergunta importante para se fazer. Porque aconteceu mesmo. A Revolução Francesa já guilhotinou todo mundo.
E estava em pauta, e a gente não pode deixar de ter esse cenário em vista. E estava em pauta o chamado grupo, que hoje a gente entende como o grupo de Bilderberg. A subida, a ascensão daquela burguesia mercantil que estava criando um tipo de oligarquia completamente diferente. No meu entendimento, Dom João, claro, não tinha capacidade de ter esse vislumbre todo, porque esses acontecimentos não tinham acontecido. Né? Mas que ele fareja alguma coisa, ele fareja. Com certeza. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa Culturas e Identidades, agradecendo desde já ao professor L'Oréal, ao professor Gandra e a você, ouvinte, pela audiência que nos proporciona, e desejando a todos vocês um ótimo final de semana, e os esperamos no próximo sábado com mais um programa Culturas e Identidades. Sempre lembrando que o e-mail de contacto dos professores é culturasidentidades@gmail.com. Usem e abusem. Então, encerrando, como sempre falamos, cultura para nós não é entretenimento, é divulgando e democratizando a cultura.